Olá pessoal, me chamo Bruna Santiago e o Leituras Pretas de hoje traz novamente a Bell Hooks. Indicação desse livro é para todo o pessoal que se interessa por feminismo, né? Para se pensar historicamente esse feminismo, como ele se constitui e formas para a gente reconstruir um feminismo mais igualitário, mais participação. Então, a Bell Hooks ela começa justamente com isso, fazendo uma introdução ao que é o feminismo. E ela vai trabalhar com a ideia que o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Então, para isso, esse feminismo precisa abarcar todos os corpos, dos homens, das mulheres, das crianças, porque o sexismo perpassa todos os nossos corpos. E o feminismo, ele vai ter que ser exercício também por homens. Então ela vai quebrar com essa ideia que o feminismo é de interesse apenas das mulheres e que só podem participar mulheres. Ela fala que é importantíssimo que os homens participem dos debates feministas. Ela começa conscientização, uma constante mudança de opinião. Bell Hooks ela vai trabalhar muito com a ideia que o feminismo ele surge com um trabalho de base. É isso, um trabalho de base com mulheres se reunindo, com cooperativas, né? E o feminismo perde isso. O que é que acontece? A forma que o feminismo se inicia, abarcando trabalhadora, grupos, ele se perde quando se acaba as comunidades de debate, a gente pode pensar assim, e passa a ser ir para a universidade, passa a ser uma disciplina, passa a ser uma teoria. Então se cria uma teoria feminista que vai explicar a condição da mulher, reivindicar e tal, mas uma linguagem que as mulheres não têm acesso. Quem vai ter acesso, em grande maioria, mulheres brancas de classe média. E a Bell Hooks aponta para isso. É necessário um feminismo que dialogue com a classe trabalhadora. É necessário um feminismo que abarque as demandas das mulheres não negras. E ela vai falar e que esse feminismo que foi feito pelas reformistas, né, que vai por uma classe reformista que vai querer mudança dentro do sistema, mas sem romper com a lógica patriarcal, esse feminismo vai ter um corpo que vai se beneficiar. Então, algumas mulheres, por exemplo, a pauta por igualdade salarial. Quem eram essas mulheres a quem elas estavam querendo se igualar? Igualdade salarial vem uma demanda das mulheres brancas que querem se igualar aos seus pares, homens brancos. Nessa lógica, ela exclui as mulheres não brancas da classe trabalhadora no geral. E ela vai refletir sobre isso, né? Onde é que esse movimento feminista perde esse elo. Ela vai também dizer que a mídia se apropria desse feminismo, das reformistas, e cria um perfil. Então, ao passo que as reformistas pedem uma representação de determinada forma, vai ter mulheres em programas de TV, em programas femininos, não em programas feministas. E isso é uma diferença muito forte. Ela vai mostrar que a mídia vai se criar um papel e que mesmo com essa representação de mulheres, vai reforçar estereótipos muito fortes. E o pior, vai criar uma imagem das feministas ditas como radicais. Então a mídia pega o discurso do feminismo, usa quando é de seu interesse e exclui em grande momento. E cria uma ideia de feminista, que não toma banho, que odeia homens e tal. E ela vai dizer que isso não é o ponto, né? Uma coisa muito importante ela vai dizer os ganhos, né? Se as feministas não tivessem desafiado a discriminação de gênero, existem mudanças muito positivas, só que precisam ser repensadas. Uma coisa importante é quando ela vai trabalhar pelo fim da violência, que isso aí vai entrar a questão da maternidade e da paternagem. Ela vai dizer que a gente é tão imbricada por um pensamento sexista que a gente não imagina que o nosso companheiro, possa cuidar bem das nossas crianças. Isso acaba gerando uma ideia que só eu posso cuidar, eu sou melhor porque eu sou a mãe. E mesmo a gente sendo feminista, a gente não se desvincula desse ideal. Outra forma interessante de pensar é que o sexismo que o homem usa para nos diminuir
enquanto mulheres, nós usamos para diminuir nossas crianças. Então ela vai dizer que é preciso repensar a maternagem feminista, um novo olhar sobre o que é ser mãe e como educar essas crianças, porque ela vai falar muito das agressões físicas e verbais, dos abusos que as mães fazem sobre essas crianças. Seria muito a violência adulta contra a criança e que as mulheres não estão fora disso. Então ela diz que é necessário as feministas repensarem o conceito de maternidade. Vai pensar também a questão da sexualidade, né? Como essa sexualidade se exerce e que nós, mulheres bissexuais e lésbicas, em um relacionamento homo, a gente não está isento da lógica patriarcal. Então ela também vai apontar a importância da gente pensar o amor, repensar as formas de amar, e não numa lógica patriarcal, que nós somos mulheres que estamos exercendo essa lógica e a gente acaba contribuindo. O amor é sempre presente na obra da Bell Hooks e isso é muito bonito. E ela vai colocar amar novamente. E ela vai dizer que o amor em culturas patriarcais estava ligado à noção de paixão. E o que a gente dá, o que a gente recebe. Ela vai dizer que a gente está muito imbricado por laços heterossexuais, uma visão patriarcal. E a gente vai repassar isso. Mas uma coisa importante que ela vai dizer é que não há amor com dominação. E a gente pega a lógica patriarcal e a gente tende a dominar outros corpos. Isso vale para a maternagem, vale para as nossas relações homossexuais. Ela vai falar que o discurso feminista exclui a lógica do amor. Então, muitas vezes a gente pode estar falando de sororidade, mas reforçando um discurso de violência contra o outro. Então, a mídia vai pegar o discurso de grupos radicais que estão ali condenando homens, estão condenando isso ou aquilo. E isso eu penso muito quando a gente vai refletir sobre o movimento de prostitutas e feministas. Como o movimento feminista dialoga com essas mulheres. A sororidade existe, o amor que a Bell Hooks trata aqui, a gente sabe qual a resposta muito desses movimentos. Ela vai falar também sobre um feminismo visionário, que a gente precisa pensar um novo feminismo que dialogue com essas mulheres. Ela vai falar que a gente precisa pensar o elitismo dentro do feminismo, a gente precisa falar para nossos pares de maneira que eles entendam, e a gente precisa dialogar com todos. E é muito bonito, porque num feminismo visionário, que é onde ela encerra, ela vai dizer que não existe um só caminho. Cada grupo, cada país precisa repensar, suas mulheres precisam repensar. Isso a gente vê muito no feminismo latino-americano. A gente tem que ver que não adianta pensar o feminismo, nós mulheres, e os homens permanecerem sexistas. Então, embarrear esses homens, embarrear as mulheres que são diferentes, ou que pensam diferente, que são de outros movimentos feministas, que querem desvincular dessa lógica sexista. Mas, no feminismo visionário da Bell Hooks, é possível, mas questionando mídias, lógica patriarcal e questionando o sistema, e não dentro de uma bolha de reformas. Então, gente, esse livro vale muito a pena ser lido. Ele traz inúmeros temas, vou ler aqui bem rapidamente, são 160 páginas, rapidinho, e é a indicação de hoje. Então é isso, obrigada mais uma vez.